Olá, quinto ano, bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia, Unidade 2, Municípios do Brasil. Na divisão política e administrativa do Brasil, o município é a maior entidade autônoma, território com algumas leis próprias e autonomia para se governar. Atualmente existem 5.570 municípios no Brasil, alguns muito populosos como São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes, e outros com menos de 1.000 habitantes. A área dos municípios também não é fixa. Há municípios com áreas muito grandes, como Altamira, no Pará, e municípios com menos de 4 quilômetros quadrados, como Águas de São Pedro, em São Paulo, ou Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais. O município de Altamira é o maior do Brasil, com área de aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados. Isso que eu acabei de dizer, você vai observar no mapa da página 348, Altamira, Pará. Ok, quinto ano? Áreas do município urbana e rural. Os municípios são diferentes em população, área e também em atividades econômicas. Elas podem apresentar áreas rurais, urbanas ou mista. A área urbana de um município é chamada de cidade, já a área rural é denominada campo. A distinção entre campo e cidade, ou seja, a diferença, é feita por diversos critérios, entre os quais o econômico. No campo predominam atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, entre outras. Na cidade predominam indústrias e serviços. Essa é a diferença. Quando analisamos a produção no campo e na cidade, vemos que existe uma relação de dependência entre essas áreas. O campo, por exemplo, precisa de máquinas e outros produtos agrícolas fabricados na cidade, enquanto a cidade necessita da matéria-prima produzida no campo, ou seja, um precisa do outro ou vice-versa. Ok, quinto ano? Na atividade da página 349, vocês vão observar duas fotografias, a fotografia 1 e a fotografia 2, e responder as questões que estão logo embaixo. Pode ser aí na Xerox, ou no livro, ou no caderno. Ok? A primeira fotografia é a plantação de soja em Mossoró, Rio Grande do Norte. Esta fotografia foi tirada em 2019. A segunda fotografia é uma banca de verdura e frutas em Santa Maria, em Rio Grande do Sul. A fotografia foi tirada em 2018. Ok? Aí logo em seguida está na letra A, identifique qual a paisagem faz parte de um ambiente rural e qual faz parte de um ambiente urbano. Vocês vão me dizer quem é, se é a fotografia 1 ou a fotografia 2 ou as duas, ok? Na letra B, como podemos caracterizar a dependência entre as áreas na imagem, ok? No caso caracterizar, você vai me dizer quais das figuras são usadas no campo ou na cidade, ou as duas são usadas no campo ou na cidade. Isso você vai observar na figura e vai me responder, ok? Crescimento urbano e modificação da paisagem. Na página 349 ainda, você vai observar um gráfico falando sobre a população rural e urbana do mundo, de 1950 até 2050. Durante todo o século XX e início do século XXI, a população urbana vem crescendo e a rural diminuindo. De acordo com o Programa das Nações Unidas para
assentamentos humanos, a população urbana foi multiplicada por 5 entre 1950 e 2011. Você vai observar isso no gráfico, como o gráfico está disparando, né? Em ordem crescente, crescendo, ok? Como eu disse, né? Você vai observar no gráfico, a setinha vermelha é a população urbana, que vai crescendo, e a setinha verde é a população rural, que vai decaindo um pouco. Por que isso acontece? Devido o campo ter muita dificuldade, aí o que acontece? As pessoas acabam migrando para a cidade em busca de melhores condições, ok? Melhores condições de vida, tá? Em busca de emprego. E na cidade eles acabam encontrando isso. Por isso que eles saem do campo e vêm para a cidade, ok? Continuando. O crescimento urbano deveria vir acompanhado de investimentos do município em infraestrutura, como rede de esgoto e água, mobilidade urbana, educação e saúde, entre outros. Porém, na maioria das vezes, ocorre de forma desordenada, causando impactos ambientais. Você vai observar na figura da página 350 a Serra do Espírito Santo, uso e cobertura da terra no bairro Colina de Laranjeiras. As pessoas vão à cidade em busca de emprego e melhor infraestrutura, como eu disse anteriormente. Ao longo do século passado, a introdução de máquinas no campo retirou muitos empregos, forçando as pessoas a migrarem. Quando a cidade não consegue absorver essa quantidade de pessoas, ocorrem processos como a formação de favelas e habitação irregulares sem infraestrutura. Você vai observar isso que eu falei também na figura da página 350. Moradores na comunidade de Saramandaia, Salvador, Bahia, 2017. Ok? Conexões entre cidades. Apesar de caracterizarmos as cidades como centros urbanos, existem diferenças entre elas, não somente no número de habitantes ou na área que ocupa, mas também nos diversos serviços que oferecem. Grandes centros urbanos abrigam serviços que não são comuns a todas as cidades, como centros de pesquisa, hospitais e clínicas especializadas, grandes empresas e universidades. Quando uma cidade se torna muito grande e a economia das outras ao redor se baseia nos serviços dessa cidade, damos a ela o nome de metrópole. As metrópoles são cidades que concentram grande atividade comercial, industrial e de prestações de serviços. Abrigam em seu entorno uma área metropolitana, formada por outros municípios, que embora tenham autonomia administrativa, são influenciados por ela e dela dependem para realizar suas atividades econômicas, culturais, de saúde e de lazer. São Paulo é a maior metrópole do país. Outras capitais também são chamadas de metrópoles, como Rio de Janeiro, Brasília, Belém e Porto Alegre. Você vai observar isso que eu estou falando no mapa da página 351. Brasil, metrópoles e regiões de influência 2013. Ok, quinto ano. Logo em seguida vem a atividade para responder primeira e segunda questão. Após a explicação da tia Dilza, você vai conseguir responder. Faça a atividade, envie para a tia Dilza e aqui encerra a unidade 2 do nosso livro de Geografia. Beijos, um bom dia e até a próxima.